Se você está nos assistindo hoje através da internet e pelo computador, celular, você deve agradecer à Revolução Industrial. Esse é o canal Ciência na História e o tema do vídeo de hoje é Revolução Industrial e a chuva ácida. Revolução Industrial foi uma mudança na maneira de produção que iniciou no final do século XVIII para o XIX e acelerou o processo de produção. Com a Revolução Industrial, nós tivemos muito mais produtos sendo criados e, consequentemente, maior competição entre os próprios países. Tivemos 3 revoluções industriais. A primeira revolução industrial, do 18 para o 19, acontece apenas na Inglaterra. A segunda revolução industrial, do 19 para o 20, estará acontecendo em outros países, por exemplo, América, Japão e outros países da Europa. E a terceira revolução industrial, ela vai desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Então, essas 3 revoluções industriais alteraram a maneira de você produzir dentro da própria indústria. Como? Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos a forma de produção ou artesanal, o artesanato, ou tínhamos a manufatura. O artesanato era uma produção manual, feita por uma só pessoa, que ela estaria fazendo todo o processo de produção. Todas as etapas de produção eram feitas só por ela. A manufatura seria feito ainda manualmente, sem auxílio de máquinas, porém esse processo de produção seria acompanhado por outras pessoas. Então, uma pessoa fazia uma etapa, outra pessoa fazia outra, assim você vai dividindo o processo, consequentemente você divide a produção. A Revolução Industrial, a grande sacada será uma intensa divisão do trabalho, então você divide com várias pessoas o processo de produção com auxílio de máquinas. Então você estaria colocando as máquinas para estar auxiliando nessa produção. Consequentemente, você consegue produzir muito mais em muito menos tempo. Isso vai gerar muito mais lucro para essas empresas ou essas indústrias. A primeira revolução industrial contou com a produção têxtil de roupas, com a máquina a vapor e o carvão para ser o combustível dessa máquina a vapor. E é a partir desse carvão, da queima desse carvão, que nós temos as grandes fumaças e o que, consequentemente, acaba gerando a chuva ácida. Mas, afinal de contas, o que é a chuva ácida? Se eu falar para vocês que toda chuva é naturalmente ácida, isso está baseado no pH. Lembra que vocês estudaram isso lá na química? Então, se nós temos um pH em torno de 7, ele é considerado neutro. Se eu tenho um pH abaixo de 7, ele é ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. pH acima de 7 vai ser aquele pH básico. Mas o que isso interfere na chuva? Então, como nós falamos, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão, anteriormente utilizado lá na primeira Revolução Industrial, nós vamos ter então uma grande liberação de alguns compostos químicos e esses compostos se acumulam na atmosfera. Atualmente, a nossa grande preocupação é justamente com a queima de diversos combustíveis fósseis, seja gasolina, carvão, nos processos de produção das indústrias, e alguns dos produtos químicos liberados serão então o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre. Por que isso é um problema? Então, naturalmente, nós temos uma liberação de CO2. Isso vai participar lá do ciclo do carbono, no processo de fotossíntese e tudo mais. O CO2, quando reage com a água, vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é o que torna a nossa chuva comum ácida. Então, quando nós falamos que a chuva naturalmente é ácida, é baseado nesse ácido carbônico. O grande problema é que as indústrias liberando o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, vai ter um acúmulo de outros compostos além do CO2. Então nós vamos ter algumas reações químicas acontecendo na atmosfera antes da precipitação, que vai ser a chuva basicamente. Óxido de enxofre reagindo com a água vai formar então o ácido sulfúrico. Já o nitrogênio reagindo com a água vai formar o ácido nítrico. Ácido nítrico e ácido sulfúrico são considerados ácidos fortes, baseado lá nas características da química. Então é a partir do acúmulo dessas substâncias químicas que nós vamos ter a formação da chuva ácida. Mas qual que é o problema da chuva ácida? Por que ela não pode acontecer? A chuva não é naturalmente ácida? Quanto mais próximo, então, o pH dessa chuva estiver de 0, mais ácida ela será.
Quando nós temos o acúmulo, então, desse ácido nítrico e desse ácido sulfúrico, essa chuva normalmente está ali próximo de 2,2 até 4 no pH, ou seja, ele está bastante ácido. Isso, né, a gente pensar então, na chuva caindo, indo para os rios, caindo no solo, vai causar um grande impacto ambiental. Então a nossa preocupação não é só com os monumentos históricos, mas também com os seres vivos. Na água, a acidificação desse oceano vai causar, entre outras coisas, a morte dos peixes e de outros animais marinhos. Além disso, caindo no solo, nós temos uma alteração do pH, o que altera o desenvolvimento dos vegetais. Então, é uma grande preocupação hoje falar de chuva ácida e da grande emissão de combustíveis fósseis. Por isso que tanto se investe em recursos alternativos ou buscar outras fontes de energia, justamente para que a gente evite usar combustíveis fósseis e diminua, assim, a grande quantidade, né, de chuva ácida que nós temos observado nos últimos tempos. A principal cidade da primeira Revolução Industrial que estará utilizando essas máquinas a vapor, o tear e grande quantidade de indústrias será Manchester. Por isso, ela acaba sofrendo as principais consequências dessa primeira Revolução Industrial. Inclusive, devido à queima de carvão, por ser muito perigoso, uma cidade dos Estados Unidos, na Pensilvânia, chamada de Centralia, em 1962 teve que ser evacuada e hoje ela é considerada uma cidade fantasma. O prefeito da cidade teve a brilhante ideia de queimar lixo, só que esse lixo estava em locais de uma antiga mina de carvão. O fogo acabou se estendendo para baixo e com isso ela começou a queimar e nunca mais parou. Por isso que em cidades que contam com grande quantidade de indústrias, a poluição ou as chuvas ácidas, elas são muito mais recorrentes, elas acontecem com muito mais frequência. Em consequência disso, algumas estátuas, monumentos históricos, acabam sofrendo essa degradação. Né? A chuva ácida ela não vai acontecer apenas na cidade em que está chovendo ou que tem as indústrias. A chuva ácida, como uma nuvem, ela vai se deslocando para outras regiões. É por isso que temos em Ouro Preto as obras de Aleijadinho sofrendo. Por mais que a cidade não conte com grandes indústrias, a região de Minas Gerais em volta dela conta, e isso gera alguma consequência. Assim como alguns monumentos, algumas esculturas na Itália ou na Grécia também acabam sofrendo com essa chuva ácida. Sabe uma questão interessante relacionada à Revolução Industrial? Então ela tem uma pegada ali, tem uma questão que está relacionada com seleção natural. Então sim, está relacionado lá com o querido Darwin. E durante a Revolução Industrial nós observamos um fenômeno bem importante. Claro que não nós, né? Outros pesquisadores. Mas enfim, a questão é que nós temos na região da Inglaterra uma mariposa que naturalmente ocorria apenas na coloração branca. Então era a famosa mariposa branca. Após a Revolução Industrial, observou-se que principalmente ali a partir de 1956, essas mariposas brancas já não existiam em maior quantidade, e sim a mariposa negra. Então o que os geneticistas fizeram? Pegaram o DNA, fizeram o sequenciamento e tentaram identificar de onde que vem essa mutação. Por que a mariposa que era branca passou a ser negra? E eles observaram que essa mutação ocorreu mais ou menos por volta ali de 1819, que corresponde ao início então da Revolução Industrial. Ou seja, nós temos uma mutação acontecendo que acaba favorecendo um grupo, né, de mariposas que passa então a acontecer em maior número na coloração negra. Por isso que hoje nós não encontramos mais em grande quantidade a mariposa branca, por uma questão de seleção natural. As mariposas negras naturalmente se adaptaram, elas estavam melhores adaptadas àquele momento, àquela condição. Então uma grande quantidade de fuligem nas árvores e nos próprios prédios ali, né, dessa região. E essas mariposas então passam a ter uma nova seleção natural acontecendo. Olha que legal. Deu olho no seu vestibular? Deu olho no vestibular. Como que isso pode aparecer para vocês como um conteúdo de vestibular? É claro que estará relacionado com a Revolução Industrial. Revolução Industrial no seu vestibular e nem o processo seletivo seriado são conteúdos muito recorrentes. Desde a primeira, segunda e terceira. Desde a formação da Revolução Industrial, ou desde a primeira Revolução Industrial, até as suas consequências. As consequências são um dos fatores mais importantes para isso. Por quê?
Consequências da primeira Revolução Industrial ou da segunda Revolução Industrial gera a Primeira Guerra Mundial. Assim como nós temos as novas ideologias surgindo, até mesmo a questão do socialismo acaba se introduzindo nesse momento, porque você tem outras ideologias justamente pelo fato de que temos um mundo antes da Revolução Industrial e um mundo depois da Revolução Industrial. É justamente por isso que é um conteúdo que aparece com certa frequência. Beleza? Aquele abraço. Já na biologia, para vocês que estão aí focados em estudar para o vestibular, para os processos seletivos e tudo mais, chuva ácida é um tema que as universidades gostam bastante, porque você consegue cobrar biologia e química ao mesmo tempo. Olha só que legal. Então, vale a pena dar uma olhada nas reações químicas da chuva ácida, assim como nas consequências. Então, como que essa chuva ácida vai influenciar lá nos vegetais, no crescimento dos vegetais, por que a mudança de pH é tão importante ali, né, dentro do ambiente aquático, por exemplo. Então deem uma olhada nas consequências e principalmente nas reações químicas envolvendo chuva ácida. Esse foi o nosso vídeo de hoje, muito obrigada por estar assistindo e nos acompanhando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele like, compartilhar com seus amigos e lembre-se, nunca é tarde para se aprender história e hoje é um belo dia para aprender ciência.